sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer, meus irmãos, que é motivo de grande alegria para mim ter mais uma oportunidade para transmitir a mensagem do Senhor. Uma mensagem que a gente sabe que vem do céu, porque a gente ora, a gente pede ao Senhor Jesus para nos direcionar na mensagem que Ele quer que a gente escute, e não aquilo que a gente quer escutar. Então, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Que diz o seguinte: essa mensagem ela fala que Jesus acalma a tempestade, né? E diz o seguinte: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis,
homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente sabemos que nós estamos passando por tempos difíceis. Os dias, como diz a palavra de Deus, os dias são maus, o homem continua sendo perverso, os dias são difíceis. Nós vemos uma tempestade que se levantou no mundo e que parou todo mundo, e que a gente sabe que só Deus pode controlar o que está acontecendo no mundo. Sabemos que lá no Mar da Galileia, Jesus ele vinha pregando o evangelho em toda a Galileia, por toda a região, e ele, após uma pregação, após mais um sermão, ele chama os seus discípulos e ele diz: passemos para o outro lado. Esse texto que eu li, essa versão aqui, nesse texto, ele não diz passemos para o outro lado, mas logo em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, ele diz: passemos para o outro lado. Ele chama os seus discípulos para passar para o outro lado. E a gente aprende, com esse versículo, a gente já aprende que Jesus precisa estar no barco para que a gente possa passar. Porque as tempestades se levantarão. Mas se Jesus estiver no barco, com certeza nós vamos passar. Nós estamos passando diante de uma tempestade que se levantou em todo o mundo. Mas nós estamos passando porque nós cremos que Jesus está no barco. Os seus discípulos, eles ali estavam naquele barco com Jesus, e eles, meus irmãos, ali tinha homens preparados, homens que eram pescadores, homens que tinham habilidade com o mar, homens que tinham habilidades com o manuseio daquele barco. Eles sabiam, realmente, eles sabiam como se conduzir dentro da água em um barco, porque eles eram pescadores. Não todos, mas tinha pelo menos 4 discípulos que eram pescadores. Mas aquela tempestade, ela foge. A gente vê que no versículo 24 diz que eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Uma grande tempestade que cobria, que estava cobrindo o barco. O barco era coberto pelas ondas. E Jesus estava dormindo. Então, aquela tempestade não era uma tempestade normal. Não era uma tempestade comum. Eles ficaram ali, meus irmãos, eles ficaram tentando, com certeza, talvez tenham tentado de todas as formas para não incomodar o mestre, para não chamar. Eles tentaram, com os seus conhecimentos, eles tentaram se sair daquela situação e prosseguir conforme o que o mestre tinha dito, para passar para o outro lado da margem. Mas fugiu do controle deles. Aquela tempestade, ela estava acima do conhecimento, acima das limitações do homem. Então eles, o que fizeram? Eles, já no versículo 25, no versículo 25 diz: e os discípulos, aproximando-se, o despertaram. Eles se aproximaram de Jesus, ali onde Jesus encontrava-se na popa daquele barco, e eles se aproximaram de Jesus e despertaram Jesus, eles despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eles chamaram a atenção de Jesus. Eles tiveram que chamar a atenção de Jesus.
dizendo, chamando e dizendo que estavam perecendo. O medo deles era que afundasse aquele barco, que eles podiam se afogar, mesmo com o conhecimento que eles tinham dentro do mar, das águas, como os pescadores. Mas eles viram que aquilo ali estava acima das suas possibilidades. E eles chamaram Jesus. E glória a Deus por isso, porque eles chamaram a pessoa certa, a pessoa que tem, com certeza, que tem poder para acalmar todas as tempestades. Aí a gente pode vir para os tempos de hoje e a gente vê, meus irmãos, que diante do mundo se levantou uma tempestade, uma grande tempestade. Aqui o texto diz que o barco era coberto pelas ondas. O barco era coberto pela água que vinha pelas ondas. E no mundo se levantou uma tempestade e o mundo está coberto por um vírus. Um vírus que trouxe medo, muito medo para toda a população, toda a nação do mundo, toda a humanidade. Esse vírus, ele não é um vírus normal. Porque outras tempestades já se levantaram, como a chikungunya, a dengue, a gripe suína, a gripe do frango, e outras. Mas ali estava dentro das limitações do homem. E o homem, ele conseguiu uma vacina, ele conseguiu uma forma de gerenciar, aquelas tempestades. Mas essa tempestade, esse vírus, essa pandemia, como a gente está vendo, é uma tempestade que foge do controle dos homens. As maiores potências do mundo estão tudo aonde está nos Estados Unidos, aonde está na França, aonde está no Chile, aonde na Itália e assim, nos grandes países onde tem as maiores potências do mundo, nada consegue deter esse vírus. Nada consegue. Só que há uma diferença da atitude dos discípulos para o que o mundo está pensando. Os discípulos, ele tinha ali o Salvador do mundo, ele tinha Jesus Cristo, Filho de Deus, naquela popa que estava dormindo. E com certeza ele estava dormindo, mas ele sabia tudo que havia de acontecer naquela viagem, naquela passagem daquele mar, daquelas águas para o outro lado, como ele mesmo disse. Ele sabia tudo. Ele sabia tudo. E sabe por que ele permaneceu dormindo? Porque ele também sabia que ele era maior do que aquele mar, do que aquele vento, do que aquela onda. Ele era maior do que toda aquela tempestade. Jesus era maior do que aquilo. Jesus é maior do que toda essa tempestade que a gente tem no mundo. Agora, a diferença é que eles clamaram a Jesus. E o mundo não quer clamar a Jesus. O mundo acha que vão procurar um meio, que vão achar uma forma, que vai resolver com mentiras, com enganação, com politicagem, até a gente pode dizer com atos de covardia, mentindo para as pessoas em determinadas situações, como estão mentindo, enganando as pessoas, a mídia fazendo um verdadeiro terror, determinados setores fazendo um verdadeiro terror, apresentando cada dia algo diferente, mas que cada vez mais faz com que a população, com que a humanidade, o homem, se ache que tudo está acabado. O mundo caído, o mundo que não entende, que não tem conhecimento da palavra de Deus, eles estão, meus irmãos, eles estão perdidos, eles estão sem saber o que fazer, porque eles tentam de todas as formas, mas como eles têm feito nas outras tempestades que se levantaram, eles achando que isso está no controle dele. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o que está acontecendo hoje no mundo é a mão de Deus pesando sobre aqueles que o desobedece. É a mão de Deus pesando sobre aqueles que o desobedecem. Porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O nosso Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que nos amou a tal ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Ele deu o seu Filho para morrer por nós.
Então, meus irmãos, o mundo não entende isso. O mundo continua mentindo, o mundo continua adorando a deuses que não têm poder para nada, clamando a deuses que não têm poder para resolver nada. Quando, na verdade, o que é preciso fazer é chamar a atenção do nosso Deus. Como os discípulos fizeram. Chega aqui, Senhor. Não está vendo? Senhor, nos socorre. Nós estamos perecendo. Nós estamos afundando. Nós vamos afundar, nós vamos morrer. Ele estava ali clamando aquele que tinha todo o poder. É isso que precisa acontecer. As autoridades, a palavra de Deus diz que as autoridades são constituídas por Deus. Mas as autoridades a nível mundial, a nível do Brasil, meus irmãos, está tudo corrompido. Está quase tudo corrompido. Eles tiram proveito. Tem muita gente tirando proveito dessa pandemia. Tem muita gente tirando proveito. Se era para vender uma máscara, uma caixa de máscara por R$10, R$5,50, R$6,50, como a gente já viu, o Procon atuando por causa disso, estou vendendo a R$450. O álcool está sendo vendido 10 vezes mais o preço. Meus irmãos, isso é brincar com as coisas de Deus. Isso é brincar com o nosso Deus. O nosso Deus, ele quer apenas que a gente clame, que a gente busque o refúgio. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Mas o mundo não sabe disso. Então os discípulos, irmãos, eles clamaram a Jesus. Eles disseram, chegue aqui, Senhor. Mas o mundo não sabe fazer isso, porque não quer. Porque o orgulho, a soberba é demais, o sapato alto, o achar que eu posso, que eu faço, que eu sou dono de tudo, eu posso todas as coisas. Não, isso é mentira, isso é enganação. O único eu sou é Deus. O resto da humanidade é se Deus permitir, é se Deus quiser. Não adianta achar que pode fazer aquilo que foge das suas limitações, do seu poder, aonde você tem um determinado poder para agir, para resolver, para fazer, mas isso é limitado. Isso é finito. Agora o nosso Deus, ele é infinito. O poder do nosso Deus, ele é infinito. Porque ele pode todas as coisas. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já sabia tudo sobre o que está acontecendo, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Então, meus irmãos, os seus discípulos, aqui no versículo 26, diz a palavra, e ele disse-lhe, por que temeis? Por que vocês têm medo? Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão com medo? Jesus está dizendo, vocês estavam comigo quando eu fiz um cego ver, quando eu fiz um aleijado andar, um coxo andar, aonde eu expulsei demônios, aonde eu ressuscitei mortos. Vocês estavam comigo, eu estou aqui, eu estou no barco, eu posso todas as coisas, vocês só precisam crer. Homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? Isso foi o que Jesus disse. Por que vocês têm medo? Vocês estão com medo? Por quê? Jesus está dizendo isso hoje para nós, para a igreja do Senhor, para o povo de Deus. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Porque esse vírus também, meus irmãos, esse vírus está desmascarando muitas lideranças, muitos que estão aí pregando mentira e enganação, muitos falsos profetas, está sendo desmascarados. Por quê? Porque antes podia tudo, antes fazia tudo, curava quem queria, na hora que queria, do jeito que queria, Deus tem que fazer, determinando a Deus, e agora está com a porta fechada, escondido, não abre a boca, porque na verdade tudo era mentira. Nós somos o povo de Deus, o povo verdadeiro, que prega a verdade, que vive a palavra, que prega somente a palavra, o evangelho que Jesus Cristo deixou para pregar. Então, não vamos ter medo, porque Jesus está dizendo, por que vocês estão com medo? Meus irmãos, ele está dizendo que ele está conosco, ele está no barco, não se preocupe, porque quando Deus mandou as 10 pragas para poder tirar o seu povo lá do Egito, foram 10 pragas, e nenhuma, quando veio, atingiu o povo de Deus. Eles estavam lá no meio, eles estavam no meio dos egípcios,
Eles estavam ali, mas Deus preservava, Deus cuidava. E isso Deus está fazendo conosco. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do seu povo. Nós só precisamos confiar, crer. Não vamos ter medo. Crente não é para ter medo. Crente é para ter fé. É isso que nós precisamos ter. É fé e fé no Senhor Jesus Cristo, fé no invisível, fé naqueles que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que Ele existe, que Ele está presente no meio de nós, no meio do seu povo. Ele passeia no meio do seu povo, oh aleluia, Ele está aqui, Ele está conosco nesta noite. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, a mensagem que veio do céu, e Ele está conosco, nos direcionando para que a gente possa pregar mais uma vez só a verdade e nada mais do que a verdade. Então ele diz: não temas, homens de pequena fé. Jesus, meus irmãos, ele disse, e ele se levantando, ele repreendeu os ventos, ele repreendeu o mar. Ele disse: aquieta vento, aquieta mar, acalma vento, acalma mar, para tudo. E parou tudo. E veio uma grande bonança. Veio uma grande bonança. Por quê? Porque acalmou, veio paz, a paz que veio de Deus, é a paz que o mundo está precisando, é a paz que está precisando vir para o mundo, é a paz de Deus. Agora, para isso, é preciso que o povo chame a atenção de Deus, desperte Deus, para que ele possa olhar para um mundo arrependido, para um mundo que esteja, meus irmãos, realmente dobrando o joelho e reconhecendo que só Ele pode e só Ele faz. Ele é quem dá, Ele é quem tira. Ele é quem faz nascer, Ele é quem faz morrer. Esse vírus que nós estamos vendo, essa tempestade, como o texto fala de tempestade, meus irmãos, esse vírus, ele só vai até onde Deus permitir. Ele não vai atingir o povo de Deus, o povo verdadeiro, que vive essa palavra, que está em comunhão com Ele, que está na obediência dEle, que está fazendo a vontade dEle, fazendo o que Ele manda. Ele não vai deixar esse vírus chegar no povo dEle. Não vai chegar, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele cuidou do seu povo lá no Egito e Ele está cuidando do seu povo hoje. Nós só precisamos crer dessa forma. Não vamos ter medo. Não tem para que ter medo, meus irmãos. Ah, mas é porque esse vírus pode chegar em mim. Sim, pode, se Deus permitir. Se Deus não permitir, não chega. E se Deus permitir e se chegar, é porque Deus quer o melhor para você. Porque o povo dele, ele cuida. E vocês lembrem-se, meus irmãos, que Paulo pregando aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse: hoje eu vivo só para fazer a vontade de Cristo, de Jesus Cristo. Eu vivo a palavra, eu prego a palavra, eu proclamo o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, segundo os gregos. Paulo disse isso. Então, meus irmãos, ele disse que o morrer é lucro. Ele quis dizer o que com isso? Ele disse: se eu morrer pelo meu Senhor, eu tenho um endereço certo e eu tenho um dono. O endereço é a vida eterna, é a cidade celestial, é a cidade santa. E o dono é Deus, é o próprio Deus. É quem está no controle de tudo que está acontecendo no mundo. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. O que ele está permitindo acontecer é por causa da desobediência do homem. O homem continua desobedecendo a Deus, continua sem acreditar que só ele pode resolver esse problema. Por quê que o homem não vê? É tão fácil ver que isso fugiu do controle de tudo e de todos. Quando existe a mão de Deus, aonde existe a mão de Deus, aquilo que vem de Deus, que Deus permite que aconteça, não é para uns e outros não. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que esse vírus, ele mata pobre, ele mata rico, ele mata preto, ele mata branco, ele mata qualquer um aonde ele chegar, aonde Deus permitir. Deus não é Deus de matar só pobre, de matar um e deixar outro, não. Essa aflição todinha, essa tempestade da forma que está, é porque mata rico.
Quantas pessoas não morreram com dengue hemorrágica? Quantas pessoas não morreram com chikungunya, com outros e mais? Mas era nas favelas, meus irmãos. Era nos sítios, era nos locais aonde, aos olhos humanos, de uma sociedade, dessa sociedade podre, de muitos aí, desses grandes que estão aí, tudo com medo de morrer, meus irmãos. Eram pessoas que não valiam de nada. Mas lembre-se que Jesus, ele ia nas aldeias, onde estavam os pobres, aquelas pessoas escorraçadas, e Jesus pregava, e Jesus curava, e Jesus, ele fazia, meus irmãos, milagres, maravilhas no meio daquela pobreza. Ele disse, o que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Esse vírus, ele pode atingir qualquer um. E olha, meus irmãos, que esses homens poderosos que estão aí tudo brigando, caçando, fazendo e acontecendo aí para ver se resolve, não vai resolver, porque eles não têm poder para resolver, só quando Deus permitir que isso seja resolvido. Se Deus quiser, ele faz que nem Jesus aqui. Jesus faz, acalma-te vírus, para, aquieta, e você vai ver vir paz do céu para todo mundo. Mas só quando ele permitir. Jesus, ele jamais, meus irmãos, o homem vai ter poder acima de Jesus. O homem vai resolver aquilo que vem de Deus, aquilo que tem a permissão de Deus. Deus permite que comece e só ele permite que se acabe. Deus está no controle. Enquanto Jesus está sentado conversando com seus discípulos e dizendo, eles perguntando, Senhor, é o fim? Ele diz, não, é o começo. É o começo das dores. Se for 10, e se for 10 pragas que tem que vir, nós precisamos a cada dia nos fortalecer mais na presença do Senhor, estar mais em comunhão com Ele, confiar mais no nosso Deus, estar mais firme na rocha, não jamais aceitar setas malignas de Satanás para vir no nosso ouvido e dizer, ou na nossa mente, e dizer que vai se acabar e que vai morrer, e que vai isso e que vai aquilo. Não, meus irmãos, porque só acontece se Deus permitir. Ele está no controle de tudo e ele está cuidando do seu povo. Jesus disse, aquele que vem a mim, ele disse que não lança fora. Jesus não vai lançar fora. Ele não vai fugir do barco. Nós precisamos estar no barco onde está Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque Jesus não foge do barco. Jesus cumpre a sua palavra. Ele cumpre o que ele diz. A sua palavra se cumpre. Diante de todas essas tempestades, quando ele disse o que haveria de acontecer, ele disse, meus irmãos, os discípulos perguntaram se era o fim, ele disse, não, é o princípio das dores. Tudo está acontecendo, conforme o que está nas Escrituras. Ele disse que o homem erra porque não conhece as Escrituras. Mas, meus irmãos, voltando aqui para o texto, quando Jesus acalma a tempestade, ele manda acalmar o vento, o mar que ficou ali tudo quietinho, acalmou tudo, voltou tudo ao normal. Aí, meus irmãos, os seus discípulos, no versículo 27, eles disseram, e aqueles homens, diz o texto, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este? Veja bem, ele estava com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Nós temos que ter cuidado como crente, como povo de Deus, como a igreja do Senhor. Nós temos que ter cuidado para que nós não esteja na igreja sem conhecer Jesus. Eles não conheciam Jesus, porque eles não conheciam ainda por completo. Eles andavam com Jesus, via tudo que Jesus fazia, mas eles disseram, que homem é este? Que até os ventos e o mar o obedecem. Que homem é este? É o Salvador do mundo. Que homem é esse? É aquele que diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. E entrará e sairá e encontrará pastagem. Que homem é esse que ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que homem é esse? Ele disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que homem é esse? É Jesus Cristo,
o Filho de Deus. É aquele que disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que deu a vida por mim e por você. Que homem é esse? É aquele que morreu pregado naquela cruz. Morreu pregado para nos justificar diante de Deus dos nossos pecados. Que homem é esse? É aquele que mesmo sendo torturado, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo chicoteado, meus irmãos, pregado naquela cruz, antes de morrer, ele disse, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Que homem é esse? Esse homem é aquele, meus irmãos, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, que está vivo na direita de Deus Pai, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós como nosso advogado. Eita, glória a Deus! Esse homem, quem homem é esse? É aquele que está cuidando do seu povo, que está cuidando de nós, que nós precisamos se aproximar mais dele, que nós precisamos orar, que nós precisamos clamar, nós precisamos dizer, chega aqui, meu Senhor da glória, chega aqui, Jesus, e nos socorra. É ele que está cuidando do seu povo. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Meus irmãos, nós não podemos desistir do nosso Deus. Nós não podemos ter medo, desistir, porque está acontecendo isso, porque minha família pode acontecer. Ore, dobra o joelho, vamos orar, vamos clamar, vamos dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, do mundo caído, do mundo que pensa que vai resolver, mas eles têm que saber que há um Deus que só Ele pode resolver todo o que está acontecendo e toda essa tempestade, só Ele pode acalmar. Nós precisamos fazer isso como povo de Deus. Eu tenho aprendido, meus irmãos, muito nesses dias que nós estamos dentro das nossas casas, em famílias. Deus está falando muito com o mundo. A mão de Deus está pesando contra o mundo. O mundo precisa se dobrar diante de Deus. Deus está afinando a corda do violão. Deus está dizendo que o tom é dele. Ele está arrochando. Ele vai arrochando e arrochando a corda até dar o tom que ele quer. Ou você está de acordo com o tom que Deus quer, ou a corda vai se quebrar para o seu lado. Ele está dizendo ao mundo, eu sou Deus. E de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele está dizendo isso. E para o seu povo, ele está trazendo correção, ele está trazendo um aprendizado, para que a gente possa, meus irmãos, aprender e aprender e aprender muito com o que Deus está falando conosco. Vamos meditar, vamos sair mais do WhatsApp, vamos ter cuidado com as mensagens que é compartilhada, porque tem muitas mensagens, meus irmãos, que começam a benção, mas no final se desvia para a esquerda ou para a direita. Nós temos que ter cuidado, vamos sair mais do WhatsApp, das redes sociais, e vamos sim dobrar o joelho, vamos orar, vamos pregar a mensagem para os nossos filhos, vamos que os filhos preguem a mensagem para os seus pais, que o seu esposo pregue a mensagem para a sua esposa, que a sua esposa prega a mensagem para o seu esposo. Vamos pensar mais, meus irmãos, na nossa família de sangue. Mas também, meus irmãos, Deus está falando para a igreja do Senhor. Deus, Ele nos reuniu em casa com nossa família, porque tem muitas pessoas, irmãos, muitos crentes, que às vezes você diz como é que está o seu irmão, a sua esposa, o seu filho. Ele diz, eu não tenho oportunidade porque ele está trabalhando, porque ele não aceita. Agora está todo mundo dentro de casa. Não perca a oportunidade. Prega a mensagem do Senhor. Se tiver com medo, alguém com medo, diga, olha, Jesus está cuidando de mim, Ele quer cuidar de você, através de mim que Ele levantou como coluna desta família. Ele está cuidando de toda a nossa parentela. Jesus é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. E nós como irmãos, mas está tão bom, meus irmãos, está tão bom a gente chegar e dizer que estamos morrendo de saudade dos irmãos. Eu estou achando muito lindo, meus irmãos. Eu tenho hora que eu começo a chorar por dentro, porque eu estou vendo os irmãos sentindo falta dos irmãos. Oh, meus irmãos, é isso que Ele quer. Ele quer que nós vivamos mais em comunhão uns com os outros. Ele quer que nós amemos mais uns aos outros como Ele nos amou.
Ele quer que a gente se aproxime mais. Ele está fazendo com que nós sinta falta daquele culto na rua, daquele culto na igreja, onde nós estávamos reunidos, que os irmãos, aqueles que não participavam, às vezes por motivo superior, tudo bem, mas às vezes por não ir mesmo, que agora vá, na hora que Deus acalmar toda essa tempestade, que voltar tudo normal, que participe mais. Não vamos perder a oportunidade, não vamos perder o momento de estarmos mais juntos, de nos amarmos mais. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar em comunhão, primeiramente com o nosso Deus e segundo com a nossa igreja. Mas meus irmãos, com nossos irmãos, mas porque se eu estou em comunhão com Deus, eu não preciso mais de nada. Lembre-se que para você estar bem com Deus, você tem que estar bem com seu irmão, com a sua igreja, com a igreja do Senhor, com nossos pastores. Meus irmãos, nós temos que estar bem. E estar bem é estar em comunhão. Oh Deus, como o Senhor é bom. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele está fazendo algo grande. Eu acredito, meus irmãos, eu creio, e eu peço aos irmãos que me entendam. Eu creio que Deus está passando a igreja dele na peneira. Só vai ficar na peneira quem realmente é de verdade do Senhor. Quem realmente vive esta palavra, quem realmente obedece ao nosso Deus. A palavra, ao que Ele manda, aos mandamentos. Ele está passando uma peneira. Mas o povo dele, que prega a verdade, somente a verdade, vai com certeza continuar ali na peneira. E Deus ele vai peneirando, e quem não for de Deus vai cair. Quem não for de Deus vai cair, porque muitos estão sendo desmascarados. Por isso que nós não podemos sequer apresentar semblantes de medo na rua quando conversar com algumas pessoas. Não, meus irmãos, lembre-se que nós somos vistos como um espelho, nós somos cobrados. Tá aí o povo de Deus, agora todo mundo com medo. Não, crente não é para ter medo, crente é para ter fé. Nós estamos firmes na rocha, firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está cuidando de nós, Ele cuida. E nós, irmãos, estando bem com Deus, se vier acontecer, como eu já falei, se vier acontecer a morte, nós vamos para a glória, irmão. É nada comparado com estar aqui essa terra. Lá você vai estar na presença de Deus, você vai estar junto com Deus, você vai estar na glória, você vai estar num local que não tem vírus, que não tem pandemia, que não tem políticos corruptos, que não tem, meus irmãos, papel de água para pagar, papel de luz, que não tem doença. Lá só tem o nosso Deus, lá é só adoração. Nós vamos adorar, nós vamos estar na presença do Senhor, nós vamos estar glorificando o nosso Deus que cuidou de nós para poder a gente chegarmos lá. Nós tomamos uma decisão e nós precisamos nos manter em frente. Irmãos, não vá para a esquerda, não vá para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe em frente, porque o caminho é à frente, o caminho é Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Siga em frente, siga com Jesus. Siga com Jesus, não desista, meus irmãos. Eu vejo aqui que Paulo e Barnabé, eles passavam pelas igrejas que eles haviam fundado com a seguinte mensagem: por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aleluias, aleluias. Atos 14, 22. Por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nada nesse mundo importa para nós. O que importa é nós nos mantermos na obediência do Senhor, nós nos mantermos servindo ao nosso Deus de forma fiel e verdadeira, servir ao nosso Deus, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, irmãos, pensar na salvação, na vida eterna. Isso aqui é passageiro. Esteja bom, esteja em tribulação, em tempestade, esteja bom, não esteja bom, meus irmãos, mas da forma que tiver, isso é passageiro. Nós precisamos receber o que Deus tem para nós. Nós precisamos subir
quando o Filho de Deus vier, Jesus Cristo, nós precisamos subir de encontro a Ele para ir morar no céu, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Jesus, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, Ele nos deu a seguinte advertência. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, não se desespere, vocês não vai ser só coisa boa não. Jesus não disse isso, que ia ser só paz, alegria, não ia ter lutas, só tem vitória porque tem luta. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos adverte dizendo que no mundo haverá aflições, mas nós temos que nos alegrar, nós temos que confiar, que crer, não desista. Por quê? Porque, meus irmãos, Ele disse que venceu, e nós também precisamos vencer para ir para a vida eterna, vencer na pessoa de Jesus Cristo. É preciso que a gente vença e vença como Jesus Cristo venceu. Nós precisamos vencer o mundo. Nós precisamos, meus irmãos, vencer a morte. Nós precisamos. Jesus, Ele venceu a morte. Ele nos deu os direitos de nós buscarmos a nossa salvação. Você que ainda não aceitou Jesus, não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Meus irmãos, olha, a coisa não está fácil. Os dias são difíceis, mas você precisa buscar Jesus. Venha para o barco que Jesus está. Porque se Jesus estiver dormindo quando Ele estava naquele barco com os seus discípulos, não há nenhum problema. Porque Ele acordado, Ele está no controle de tudo. Ele estiver dormindo, Ele está no controle de tudo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está no meio de nós. E Ele é onipotente porque pode todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele deixou o trono para vir e morrer por nós, para se fazer homem, para morrer por nós, para poder nos resgatar, para poder nos salvar, nos dar o direito da salvação, nos reconciliar com Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem que ela nos deixa com a certeza de que nós não podemos desistir, não podemos esmorecer. Naquele momento os discípulos tiveram medo, sim, e até possa ser que passe medo por algum, mas que passe, repreenda o medo. Confie no Senhor. Confie cada dia, cada segundo de cada dia no Senhor. Então, meus irmãos, para encerrar, eu quero dizer que Deus pode todas as coisas. Assim, nós devemos crer. Este tal coronavírus, ele vai nos proteger. Deus é Rei, Deus é Senhor. Ele é o único eu sou, dono de todo o poder. Agora eu e você, é só se Ele quiser. Não queira Deus do seu jeito, pois assim Deus não te quer. Jesus é o nosso alvo, e só por Ele somos salvos, pela graça e pela fé. Meus irmãos, eu pensava que eu era valente, que eu tinha uma pedra dentro do coração. Só que o meu Deus fez uma transformação e mudou a minha vida de repente. Porque Deus, Ele é onipotente, me tirou dos poços dos lamaçais. Eu deixei os deuses culturais para servir ao Deus da providência. Hoje eu ando na sua obediência. E o que é que Deus falta fazer mais? Eu creio que Deus ia me transformar. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E o meu Deus tanto de mim cuidou que não deixou Satanás me carregar. Foi preciso só eu acreditar, enxergar com os olhos espirituais. E para eu ter a verdadeira paz, eu me entreguei a Jesus de Nazaré. Hoje eu vivo na graça pela fé. E o que é que Deus falta fazer mais? Jesus Cristo é o único Salvador, quem liberta o homem do pecado. Mas Jesus, ele foi crucificado e com 3 dias Jesus ressuscitou. Pois o homem o julgou e condenou. Ainda trocou Jesus por Barrabás. É assim, meus irmãos, que o homem faz. Mas Jesus, no madeiro pendurado, disse: Pai, perdoa dele os seus pecados. E o que é que Deus falta fazer mais? Eu vivia no mundo da perdição. Eu fazia a vontade do inimigo. Uma vez eu falei para um amigo: a minha vida não tem mais solução. Na cachaça e na prostituição, eu agradava somente a Satanás.
Mas veja bem como é que Jesus faz. Lá do fundo do poço me tirou. Hoje eu ando na paz, pelo amor. E o que é que Deus falta fazer mais? Meus irmãos, esse som o vento levou, porque o vento vai, mas o vento vem. Deus fala como Ele quer, porque o nosso Deus já sabe para quem. Essa palavra é só a verdade. Eu agradeço essa rica oportunidade. E aonde você estiver, todo o povo de Deus e quem vai vir para Deus, diga amém, Jesus. Que essa palavra fique no coração de cada um. Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar firme, sem medo, confiando no nosso Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Esse vírus só fica até a hora que Ele quiser. Só vai até onde Ele permitir. E o povo de Deus, Ele está cuidando. E que o mundo aprenda que a corda do violão está sendo afinada e o tom tem que ser o que Deus quer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.